Olá, boa tarde, bom dia para quem não almoçou. Mais uma live, Papo com a Mi. Então, enquanto o Instagram vai avisando. Hoje, o nosso tema do Papo com a Mi, né? A nossa segunda conversa. Hoje o nosso tema é canalizando as emoções. E canalizando as emoções, nós vamos falar de canalizar as emoções de uma forma consciente, né? Entender, porque a gente está canalizando emoções o tempo todo, né? O tempo todo que a gente está decidindo, que a gente está escolhendo, que a gente está vivendo, a gente está canalizando emoções. E o que eu quero trazer aqui é um conceito de canalizar as emoções de uma forma mais consciente, de uma forma que te produza bem-estar, que te produza qualidade de vida, né? Então, a gente vai falar de emoções hoje não para vocês controlar, para a gente controlar elas, mas a gente vai falar de emoções de uma forma da gente compreender elas, né? E canalizar elas de uma forma consciente, né? Para que a gente tenha mais resultados e mais sucesso na nossa vida, né? Então não é nem suprimir e nem negar as emoções, porque quando eu tento suprimir ou negar as minhas emoções, eu acabo tendo um efeito negativo sobre isso, né? Porque eu tô calando, eu tô trazendo para dentro, né? Engolindo algo que lá na frente vai me gerar alguma dor emocional, né? Eu vou aprofundar um pouquinho mais, mas hoje nós somos feitos de emoção, né? Então as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos momentos são construídos através daquilo que nós sentimos, né? Então hoje a emoção, ela rege praticamente 80% das nossas decisões, das nossas escolhas, da vida que a gente vive hoje, elas estão baseadas naquelas emoções que eu guardo. Principalmente quando eu suprimo, eu nego as minhas emoções, eu acabo vivendo coisas negativas, né? Coisas que no momento eu não quero viver, mas eu estou vivendo, né? Então a proposta desse papo hoje é refletir sobre o papel, né, das emoções na nossa vida e como a gente pode escolher canalizar elas, né? Então, como eu falei, né, existem também emoções positivas, emoções negativas, e a gente vai falar de emoções, né? Vamos pegar as emoções básicas, né? A raiva, né? A alegria, são tudo emoções, né? O nojo, a repulsa, a tristeza, né? Quanto ela tá presente hoje no nosso universo, né? O medo, né? Aquele medo que nos paralisa, que não nos deixa avançar, né? Então, a gente precisa pegar todas essas nossas emoções e compreendê-las, né? E canalizar para onde que eu posso, né? Levar essas emoções para que elas me tragam, né? Sucesso, para que elas me tragam aprendizado, para que eu canalize elas de uma forma positiva para minha vida. Então a gente vai falar sobre os 80% das nossas ações que são emocional. Existe o Daniel Goleman, né, que ele é um psicólogo, escritor, é um cientista americano, né, ele escreveu o livro da Inteligência Emocional, é o nome do livro dele, e ele fala nesse livro que, segundo ele, a capacidade de uma pessoa lidar com as suas emoções é muito mais importante do que a sua capacidade de processar informações. E nesse livro ele diz que 80% do sucesso de uma pessoa, ele está baseado no seu QE, né? No seu QE, que é o nosso consciente emocional. E 20% do sucesso de uma pessoa está relacionado ao nosso QI, que é o nosso consciente intelectual. O nosso QI é a nossa capacidade de aprender as coisas, a nossa capacidade de absorver informações, né? Essa inteligência natural, né? Então, se uma pessoa sabe escrever, né? Pegar um exemplo bem simples, qualquer pessoa pode aprender a escrever também,
né? Então, esse é o nosso QI, que é responsável por 20% das nossas ações, nosso QI, que é responsável do nosso consciente de inteligência. Quem nos deu esse consciente de inteligência é Deus, né? Ele nos deu a capacidade, nos deu um cérebro, né? A capacidade de aprender, né? A não ser que alguém tenha algum problema intelecto, né, de capacidade de QI, mas se não, né, as pessoas têm esse poder de aprender algo. Só que as nossas ações, a nossa vida, o nosso sucesso, ele tá muito mais ligado às nossas emoções, e aí eu pego 80% ligado às nossas emoções e 20% ligado à nossa inteligência. Então, e essas emoções, né, da onde que vem, né? O nosso QI vem de Deus, né? Vem de fábrica. O nosso QE vem dos homens, né? Daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente experienciou. Tudo isso lá, desde quando a gente está no ventre materno, a gente vai aprendendo sobre emoções, né? Aquela emoção que a nossa mãe sentiu, que o nosso pai sentiu, a gente vai percebendo lá dentro e isso vai construindo o nosso consciente emocional. E hoje, quando eu vou decidir alguma coisa, quando eu vou fazer alguma coisa, a gente pensa no que eu tô sentindo, né? Por exemplo, açúcar, por exemplo, né? Alimentos, né? Eu como porque aquilo me gera emoção, né? Aí eu, por exemplo, da minha infância, sagu com leite, né? É bem raro eu ver, mas quando eu vejo um sagu com leite, eu como porque aquilo me gera uma emoção, ele me lembra algo da minha infância. Então, até a forma da gente se alimentar, da gente escolher, tudo isso, da gente se relacionar com as pessoas, está ligado com as emoções que eu sinto, né? Então, as emoções, elas são muito importantes pra gente. Elas estão nos mostrando que algo não está bem. Por exemplo, se eu pegar a tristeza, ela está me mostrando que eu não estou legal, que algo, né, algo está me deixando triste, né? Então, eu preciso olhar para aquela emoção e não suprimir ou reprimir ela. Porque se eu suprimir ou reprimir, daqui a pouco ela explode lá onde eu suprimi ou reprimi ela. A raiva, por exemplo, ela me mostra um desconforto, ela me mostra, né, algo que não tá legal, que eu não tô gostando, né? A raiva, ela traz esse sentimento de explosão, né? De ação, né? Muitas vezes, né, a gente vê a raiva sem pensar, né? E pá, né? E a gente faz as coisas. Então, eu preciso canalizar essa raiva para algo positivo. Eu preciso canalizar essa tristeza para algo positivo, para aquilo que me faz bem. Para isso, eu preciso estar consciente. Para isso, eu preciso estar me percebendo. E quando eu quis trazer esse tema para essa live de canalizando emoções, foi um dia, né? Eu corro, né? Pelo menos 3 vezes na semana, pela manhã. Então, o meu horário de corrida é 5:30 da manhã, onde eu tenho meu grupo. E por que 5:30 da manhã? Porque eu sou uma pessoa que eu sou mais matinal, eu já me conheço. Então, eu acordo com muito mais disposição do que eu tenho disposição à noite. Então, para mim, de manhã funciona melhor, né? E porque não atrapalha a rotina do meu dia com as minhas tarefas, com os meus afazeres, e eu acabo não procrastinando ou deixando de fazer algo que é importante para mim. E aí, um dia, da semana passada, eu tava voltando da corrida, e eu tava assim, feliz, leve, suada, eufórica, né? Com a sensação, com a emoção que a corrida me traz, né? Quando eu vou e faço meu treino. Por quê? Eu me conheço, eu sei como eu funciono, então eu tenho um perfil mais dominante. Então eu tenho um perfil mais enérgico, mais racional, mais objetivo, né? Eu sou um perfil com muito dinamismo de fazer várias coisas. Então eu preciso de uma atividade para descarregar a minha energia, para que o meu cérebro, né, passe a funcionar melhor com muito mais leveza. Então, a corrida para mim é uma forma de eu descarregar emoções, de eu descarregar aquelas emoções densas, pesadas, para que eu possa raciocinar de forma mais lógica, mais ampla, mais leve. Então, a corrida, ela é uma atividade que faz com que eu canalize
as emoções do estresse, da sobrecarga emocional que eu tenho, né? Então, ela me traz isso. Então, além de correr, porque é uma atividade física, porque é algo que eu, né, de diversos esportes é algo que eu gosto, né? Mas ela me traz esse benefício. Então, nem todos os dias de manhã, ou quase nenhum dia de manhã, eu acordo. Apesar de eu acordar cedo, mesmo quando não vou pra corrida, eu geralmente acordo muito cedo. Mesmo não acordando feliz, uau, eu vou correr, mas eu acordo, eu já tenho a minha roupa separada, então já é automático e eu vou pra corrida, né? Eu não vou com aquele uhul, ahá, totalmente disposta, mas depois que eu chego lá, o treino é em torno de 1 hora, 50 minutos no máximo, entre aquecimento, alongamento e tudo mais. Depois que eu saio de lá, eu saio com a emoção que eu preciso. Eu tô pronta pro meu dia. Eu tô pronta pro que vier no meu dia, pra disposição que vier no meu dia. Eu tô pronta. Então, a corrida me faz canalizar as minhas emoções negativas, né? Para que eu tenha mais disposição, para que eu tenha mais tranquilidade, para que eu tenha mais leveza. Então, é uma forma é um exemplo prático, né, que eu tô explicando para vocês de como isso me faz canalizar emoções. E o que faz quando eu trago esse entendimento para mim? Faz com que eu não deixe de ser disciplinada naquilo, porque isso acaba se tornando um motivador, né? A mente humana, ela trabalha sobre recompensa. Então, tudo que a gente faz, mesmo que seja negativo, a gente está enviando comandos para nossa mente de que aquilo me traz uma recompensa. Por exemplo, fumar é prejudicial à saúde. Ok, mas por que as pessoas fumam? Porque elas têm um ganho positivo, porque elas têm uma recompensa. Talvez o fumar para uma pessoa traga para ela a mesma sensação que eu tenho na corrida, né? Talvez quando ela fuma, ela se sente mais tranquila, mais leve, mais relaxada, né? Então, para a mente humana, ela não interpreta se é positivo ou negativo para você, mas o que ela interpreta que aquilo tem um ganho, aquilo te traz algo positivo, né? E a gente nunca exclui um hábito da nossa vida. A gente precisa trocar um hábito por outro. Então, se eu tenho um hábito que não é saudável, eu posso trocar por um outro hábito que seja saudável, trazendo para minha mente o mesmo ganho, a mesma recompensa. Aí eu vou conseguir ser efetiva. Por isso que muitas pessoas que querem parar de fumar, elas não conseguem parar de fumar, porque elas não colocaram outro hábito no lugar daquele hábito que atenda à recompensa que o fumar traz pro seu cérebro, para sua mente. Então, eu preciso trocar um hábito por outro que traga a mesma recompensa daquele hábito que eu tô falando. Então, todas as nossas escolhas são emocionais. Fumar ou correr são escolhas emocionais que eu faço. E quando eu trago consciência disso, quando eu canalizo isso de forma positiva, eu escolho de forma mais consciente, né, o que eu quero para minha vida, né? Afinal de contas, somos adultos fazem escolhas, né, para sua vida, né? Então a gente tem o livre-arbítrio de escolher. Mas se eu tenho o livre-arbítrio de escolher, por que eu escolho algo que me faz mal, né? Porque agora você entendeu, porque você tem um ganho positivo e aquele ganho positivo tá, né, atendendo a sua necessidade, a necessidade que a sua mente quer. Eu preciso gerar uma consciência. Peraí, mas isso aqui não me faz bem. A longo prazo, a curto prazo, a médio prazo, não é isso que eu quero. Então, para trazer o exemplo da canalização das emoções, a corrida é algo que faz eu extravasar o meu estresse, a minha raiva, a minha ansiedade. E aí, conhecendo um pouco mais de mim, eu sei porque eu faço essa escolha. E aí o que eu peço para vocês é que vocês analisem quais emoções negativas vocês precisam encontrar um meio de canalizar. Eu, por exemplo, para quem conhece a minha história, eu já tive depressão, eu passei 4 anos vivendo uma depressão suicida, né?
Anos depois eu tive uma recaída, que foi quando eu voltei, eu iniciei a corrida, eu não corria, não praticava nenhum esporte até então. E na corrida eu encontrei o caminho que me fazia me sentir muito mais feliz, realizada, sem tomar os remédios que eu tomava, né? E dali eu comecei a entender. E nesse período, né, já faz 10 anos que eu entrei na corrida. Nesse período, teve períodos que eu parei de correr, mas aí o meu corpo sentia falta daquilo, porque eu ficava mais ansiosa, eu ficava mais estressada, eu não tinha o ganho que eu tinha correndo. Então, eu já entendi que isso eu preciso colocar na minha vida, não só pelo fato de canalizar as emoções, né? Mas ela me traz um bem-estar. Então, a corrida hoje, ela canaliza as minhas emoções, levando, né? Aliviando o quê? A ansiedade, o estresse, a raiva, todas aquelas emoções que não me trazem coisas positivas. Então é uma forma de eu me sentir muito mais leve, né, com aquilo. E aí, falando de canalizar, né, existe uma diferença entre eu canalizar e eu reprimir emoções. Canalizar eu não vou, eu vou canalizar alegria, eu vou canalizar a felicidade, eu vou canalizar, né, só as emoções boas. Não, todas as emoções, elas estão nos mostrando que algo eu estou sentindo, né? Então, eu preciso, o que é canalizar as emoções? É eu direcionar elas, é eu moldar elas e usar elas de forma construtiva para aquilo que eu quero realizar, para o objetivo que eu tenho da minha vida, né? Então, eu direciono e eu moldo essas emoções de uma forma mais positiva, né? E produtiva para mim, em vez de simplesmente eu reagir a elas de forma impulsiva, né? Porque a emoção, ela vem e ela já dispara alguma coisa. Mas espera aí, eu preciso gerar consciência e eu preciso encontrar o meio de canalizar ela. Então, as emoções, esse canalizar as emoções é uma forma de eu gerenciar e eu aproveitar essa energia emocional, né? Que, como a gente falou, é 80% de tudo que a gente faz está regido pelas nossas emoções. Então, eu canalizar ela para expressar esses sentimentos de forma mais saudável. E aí, eu vou trazer mais um exemplo sobre as emoções, né? Por exemplo, a raiva, né? Dependendo do perfil comportamental, a gente tem perfis comportamentais que eles expressam emoções mais predominantes, né? E aí vale de você entender qual é o seu perfil comportamental. Eu vou pegar a emoção da raiva, né? Então, eu tô com raiva de alguma situação que aconteceu, de algo que me falaram, ou de algum momento que eu estou vivendo, né? Eu posso pegar essa raiva, a raiva é uma emoção de explosão, de ação, né? Então, a raiva, ela é muito boa se eu usar ela de forma construtiva, intencional e produtiva na minha vida. Por exemplo, eu tô com raiva e eu vou pegar essa raiva que eu tô e eu vou usar ela para canalizar ela para um projeto de trabalho que eu tenho. Gente, com certeza você vai criar um projeto de trabalho incrível, né? Movido pelo aquilo. A raiva é uma emoção que ela sempre foi muito presente na minha vida, né? A raiva, às vezes, ela vem com aquele sentimento junto de injustiça. Eu tô sendo injustiçada, alguma coisa assim. E aí, quando eu venho com o sentimento de injustiça, automaticamente eu trago uma emoção de raiva. Agora, quando eu pego essa raiva e eu canalizo... Peraí, por exemplo, assim... Eu lembro quando eu comprei o meu primeiro carro. Eu tava me divorciando, eu tava com 2 filhas, eu tava com muita raiva por eu estar andando a pé. Como é que eu, né? Gente, eu trabalho tanto, né? E eu não tenho carro pra sair no final de semana com as minhas filhas, né? Peraí. Aquilo me gerou uma raiva. E aí, o que eu fiz com aquela raiva? Eu vou comprar um carro, né? Eu vou comprar um carro. O que eu preciso fazer para comprar um carro? Se eu quero comprar um carro, eu preciso economizar X valor por mês, porque é o valor que eu vou ter que pagar no meu carro. E aí, eu comecei a fazer aquilo direcionada, todos os meses eu guardava aquele valor X, porque aquele valor X era do meu carro, o carro que eu não tinha ainda. Mas por que eu fui, e aí eu acho que uns 10 meses depois eu comprei o meu carro, né?
E por que eu comprei? Porque me gerou uma raiva, porque me veio uma emoção de raiva naquele momento. E aí o que eu fiz com aquela raiva, né? Poderia explodir em alguém, como muitas vezes eu também já fiz isso, né? Por isso que a gente precisa entender as nossas emoções para canalizar elas de forma positiva, mas eu canalizei a raiva que eu senti naquele momento por não ter carro, por não ter aquelas condições para comprar meu carro. E eu vou pegar um outro momento, um outro evento. Por exemplo, quando eu comprei meu primeiro apartamento, né? Eu morava na casa da minha mãe, né? E a minha mãe disse que eu precisava sair de lá ou ir pagar aluguel. E eu fiquei com muita raiva naquele momento. Como é que a minha mãe me fala uma coisa dessa, né? Que eu tenho que sair daqui. E eu não era criança, tá, gente? Eu era adulta, né? Já tinha 2 filhas e eu estava morando na casa da minha mãe. E aquilo, naquele momento, qual a emoção que veio? Raiva. Então, eu fiquei com muita raiva naquele momento. Aí a minha mãe disse, ou tu vai pagar aluguel, ou tu compra alguma coisa pra ti. Naquele momento, eu não tinha nenhum pensamento de comprar alguma coisa pra mim. Mas, né, eu gerei o quê? Qual foi a emoção? A raiva. A raiva me impulsionou. E eu lembro que eu peguei e disse pra ela, então, eu vou comprar alguma coisa pra mim, né? E aí, aquela raiva que eu senti referente àquilo que eu ouvi, e eu quero falar pra você que naquele momento eu senti raiva da minha mãe por ela ter me dito aquilo, mas a raiva maior era por mim mesma, por eu estar vivendo aquela situação, né? Então a raiva, né? Ela disse, então peraí, eu vou comprar alguma coisa. 2 meses depois, eu estava morando no meu apartamento. Então, a raiva me impulsionou a fazer algo que antes eu nem estava pensando em fazer. Então, você entende que quando gera uma emoção, se eu canalizo ela para algo positivo, para algo construtivo, para algo intencional na minha vida, ela é positiva. Ah, Michele, mas como que você vai falar isso da tristeza, né? Então, como é que eu vou canalizar as emoções da tristeza, tá? Então, por exemplo, eu estou triste, né? A tristeza, ela me fala que algo não está bem, que algo não está legal aqui dentro, que algo precisa ser olhado aqui dentro. Então, como é que eu posso canalizar a tristeza? Como eu falei pra vocês, eu já vim de um histórico de depressão, então eu sei muito bem o caminho da tristeza. É muito fácil eu ir para esse caminho da tristeza. Então, eu preciso aprender a canalizar as minhas emoções de forma mais consciente e não deixar o piloto automático, né, me levar. Então, por exemplo, se eu estou triste, é porque algo não está legal aqui dentro, né? Pode ser que aconteceu alguma coisa, disparou um gatilho de algo que você reprimiu lá atrás e precisa ser olhado, né? Mas hoje em dia, quando aparece a tristeza, quando eu me sinto um pouco mais triste, o que eu entendo? É um momento, né? Como é que eu canalizo a tristeza na minha vida? Esse é o meu exemplo, tá? Vocês podem encontrar meios de canalizar as emoções de vocês. Primeiro, eu preciso identificar, né? O que eu estou sentindo, né? Qual a emoção que eu estou sentindo. Eu preciso dar nome para essa emoção, por exemplo, a tristeza, eu tô sentindo tristeza. Porque o que acontece muitas vezes? Muitas vezes a gente tá na negação, né? Ou a gente tá no piloto automático, ou a gente tá na inconsciência. A gente não tá percebendo, a gente não tá querendo dar nome para aquela tristeza. Não, eu não vou admitir que eu tô triste. E aí eu continuo negando aquela tristeza, mas ela está ali. Ela está presente ali, ela tá, né, ali querendo ser olhada. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é dar nome, identificar a emoção que eu estou sentindo. Gente, nós somos seres humanos e a gente precisa se tratar, né, com mais auto-amor, com mais, né, entender, opa, eu sou um ser humano, eu sou feito de emoções e eu preciso olhar para as minhas emoções. E eu gosto sempre de trazer o exemplo de Jesus, né? Jesus viveu como homem e ele expressou todas as emoções durante a história dele, porque como humanos a gente tem emoções. O que me prejudica é eu tentar abafar essa emoção, eu não olhar para essa emoção, eu reprimir ela, eu calar, eu esconder ela. Eu tô triste. Não, eu não posso olhar para essa tristeza. Eu deixo lá, só que ela tá gritando ali dentro de você. Ela tá, né, explodindo e vai chegar uma hora que alguém vai falar uma palavra ou vai olhar atravessado para você e puf,
ela vai explodir. Então, eu preciso identificar. Como é que eu gosto de canalizar a emoção? Por exemplo, quando eu estou me sentindo mais triste, né? Eu entendo que é um momento de eu cuidar mais de mim. É o momento de eu ficar um pouco mais em silêncio. É momento de eu fazer algumas meditações. É o momento, das vezes, eu pegar o meu caderno e escrever o que eu tô sentindo, o que está acontecendo naquele momento, para que eu identifique, né? Para mim, quando eu sinto a tristeza, eu entendo que é o momento de eu desacelerar. Meu Deus, mas eu tô cheia de projeto, eu tô cheia de coisa. É o momento de desacelerar. Porque se eu reprimir ela pode me mostrar algo, eu pode, né, reprimir, prender ela pode explodir lá na frente de uma forma muito mais destrutiva na minha vida. Então, hoje, eu canalizo a tristeza, eu entendo que eu preciso, agora é o momento de eu desacelerar, é o momento de eu cuidar um pouco mais de mim, talvez eu preciso ir no cabeleireiro, talvez eu precise fazer uma trilha, talvez eu preciso dar uma caminhada, talvez eu tô precisando de um banho de mar. Então, entender o que ela tá me falando e o que eu preciso, né? Então, canalizar as emoções, né? Ai, Michelle, e alegria? Como é que eu canalizo a alegria, né? Alegria, né? É sempre muito mais fácil. Mas a alegria, né? A gente pode canalizar essa emoção trazendo de uma forma positiva e de uma forma construtiva. Por exemplo, quando eu estou alegre, é o momento, eu tô alegre por quê? Porque algo muito bom aconteceu, algo incrível aconteceu na minha vida. Então, como é que eu posso canalizar essa alegria, né? A vida, ela não é só de momentos alegres, né? Então, eu tenho vários momentos da minha vida, né? Agora, eu estou sentindo alegria. Como é que eu vou canalizar a emoção de alegria na minha vida? Celebre, né? Porque o celebrar, ele marca um evento na sua vida. Por exemplo, eu fechei um grande negócio, né? Eu tava precisando fechar um negócio incrível, vou celebrar, né? E aí, por quê? Porque o celebrar, ele traz para sua mente momentos de vitória. Ele marca sua mente com eventos, né, de conquista, de vitória, de realização. Então, quando eu estou alegre, eu canalizo essa emoção para celebrar de alguma forma, e eu vou falar de celebração, porque não precisa você abrir uma festa, montar uma festa cada vez que você tá alegre, mas são coisas simples. Você tá mandando pro seu cérebro, eu tô alegre porque eu realizei isso. Por quê? Isso é importante, porque lá na frente, quando você tiver um outro projeto para fechar, uma outra negociação, ou algo que você for sentir medo ou alguma coisa, você vai buscar no seu cérebro um momento em que você esteve alegre, você celebrou uma vitória. Ele vai te trazer aquela lembrança de vitória. E aí você, se eu conseguir fechar aquela vez, eu vou conseguir fechar aqui agora, porque eu já consegui isso antes. Eu tenho essa capacidade. Então, você vai canalizar essa emoção para algo que você precise lá na frente. Então, a alegria, ela pode ser canalizada de uma forma de celebrar, trazendo para você o sentimento de capacidade, o sentimento de confiança, o sentimento de que você é capaz, né, de realizar aquilo. Agora, como é que eu posso celebrar, Michelle? Eu faço isso muito, né? Eu tenho acordos comigo mesmo, né? Olha, a hora que eu fechar aquilo ali, eu já tenho uma lista de desejos da Michelle, né? Isso é auto-amor. Eu cuido de mim, eu sei o que é precioso pra mim, o que é importante pra mim. Então, sempre quando eu tenho algo que eu quero comprar pra mim, algo que eu quero adquirir ou algo que eu quero fazer, eu deixo pra esses pequenos momentos de celebrar. E às vezes o celebrar pode ser assim, tu tirar uma tarde do seu dia, uma horinha do seu dia pra ir tomar um café sozinha, naquele café bonito, ou convidar uma amiga, alguém para ir com você. Então e aí você não precisa nem comentar com a amiga que é para isso que você tá fazendo aquilo naquele momento, mas é importante você trazer para dentro de você, eu tô fazendo isso para celebrar, né? Porque eu sou
foda, porque eu sou incrível, porque eu conquistei aquilo ali, porque eu realizei isso ali. E lá na frente, quando você precisar de um pouco mais de coragem, de um pouco mais de capacidade, por um pouco mais de confiança, você tem os seus eventos, né, de conquista, de realização, de alegria, né, que te fizeram trazer aquilo ali. O medo, Michele, né? Já que eu tenho todos aqui, vamos falar, né? Vamos falar do medo. Como é que eu posso canalizar o medo, né? O medo, na verdade, na realidade, isso eu falo, mas isso dentro das minhas mentorias, né? Falar sobre o medo daria quase uma live aqui, né? Porque o medo é algo que todo ser humano, né, tem, né, medo sobre alguma coisa, medo de falar em público, medo de morrer, medo de não dar conta, né, medo de passar necessidade. Então, o medo, né, é algo que nos assombra, né, e o medo, ele pode nos paralisar. E eu gosto sempre de falar, de usar uma pergunta, né, ou trocar o medo por uma outra palavrinha que se chama equívoco, né? O medo nada mais é com equívoco. Eu tô com medo de abrir aqui e fazer uma live, né? Opa, isso é um equívoco, né? Eu estou equivocada em abrir uma live. Então, ele diminui um pouco a intensidade dessa expressão de medo, né? E o que eu posso fazer para canalizar a emoção do medo, né? Eu posso entender que eu estou equivocada, eu posso entender que ele tá querendo me proteger de algo, né? Por exemplo, não vou abrir uma live para falar em público, Deus o livre, né? E se ninguém aparecer, e se ninguém me ouvir, e se ninguém estiver lá, né? E aí eu troco isso por um equívoco, né? E eu trago para minha mente, eu gosto muito de fazer isso. Qual o ganho que eu vou ter se eu fizer aquilo que eu tô fazendo? Porque ele tá querendo te proteger. Mas se eu não sou vista, eu não sou lembrada. Se eu não venho aqui, eu não abro uma live com conteúdo, né, que depois vai ficar gravado, né? Talvez eu deixe de ajudar uma única pessoa que precisava ouvir esse conteúdo e para ela transformaria a vida dela. Então, não faz sentido para mim. Então, uma coisa pra gente driblar o medo é a gente criar imagens mentais, visualizações mentais de sucesso. Crie imagens mentais, né, de você fazendo aquilo que você tem medo, né? Ou veja alguém fazendo aquilo que você tem medo. Mas peraí, olha ali, ela tá fazendo uma live, ela não tá morrendo, né? Ela não tá tendo um ataque cardíaco lá, né? E se visualiza você naquele lugar. Porque tudo aquilo que a gente traz pra nossa mente, aquilo se torna real pra gente. Aquilo dentro da gente já entra como uma imagem real. E a tua mente vai fazer de tudo para que aquilo aconteça. Então, traga para você, questione esse medo. O medo geralmente é uma prudência, é o teu corpo te protegendo de algo. Questione sobre aquilo. Troque pelo equívoco. Eu estou equivocada, né? Não use eu estou com medo, eu estou equivocada em relação a isso. Encontre, canalize isso para algo que te traga segurança e motivação, né? Por exemplo, eu sempre digo nas minhas mentorias, a gente precisa ser intencional naquilo que a gente faz, né? E pra gente ser intencional e objetivo e para que a gente canalize as nossas emoções de forma muito mais positiva, eu preciso saber o que eu quero. Porque se eu não sei o que eu quero pra minha vida, se eu não sei pra onde eu tô caminhando, se eu não sei por que eu tô aqui criando conteúdo, se eu não sei por que eu tô aqui estudando, se eu não sei pra que eu levanto todo dia para trabalhar, se eu não tenho um objetivo, algo lá no futuro, um sonho, uma realização, eu vou ficar só reagindo impulsivamente a tudo aquilo que me acontece. Eu sou aquele ação e reação, ação e reação, ação e reação, porque eu não tenho uma visualização do que eu quero para minha vida, do que eu quero para o meu futuro, né? Então, essa visualização de futuro é algo, e é tema para uma outra live também, né? Não dá pra gente falar aqui, mas essa visualização dos futuros ancora muito mais as nossas emoções, faz a gente canalizar as nossas emoções de forma mais positiva. Até porque quando eu sei o que eu quero do meu futuro, eu vou entender
Por exemplo, que aquela emoção de raiva, quando a minha mãe disse que eu tinha que pagar aluguel ou comprar alguma coisa pra mim, não me fizesse canalizar para que eu comprasse realmente alguma coisa pra mim, né? A Gabi botou ali, sem propósito não há sentido. Perfeito essa frase, Gabi, e é exatamente isso, porque, como eu falei lá no início, né? A nossa mente, a mente humana, ela precisa de uma recompensa. E o que é essa visão de futuro, esse propósito? É a recompensa que eu tenho para fazer o que eu tô fazendo aqui hoje, né? Então, para mim ter essa recompensa, eu preciso trazer esse motivo maior, essa visualização da onde eu quero chegar. Por exemplo, uma pessoa que entra na faculdade, ela entra na faculdade porque ela vai se formar em algo, porque ela quer ser, né, aquele, né, vamos pegar, por exemplo, um advogado, ele entra na faculdade porque ele quer ser um advogado, ou porque ele quer ser juiz. Então, aquilo que ele quer ser, que é a visualização de futuro dele, é o motivo que faz ele ir para a faculdade todos os dias, durante 4 anos, 5 anos, o tempo de for da faculdade. Então, a gente precisa desse motivo, a gente precisa desse sonho, a gente precisa ser intencional, né, naquilo que a gente quer para nossa vida lá na frente. E as consequências de reprimir, né, as emoções, né? O que acontece quando eu reprimo as emoções? Eu vou calando, eu vou engolindo, né? Eu senti raiva, né? Vou engolir essa raiva, eu não posso extravasar essa raiva aqui. Eu senti tristeza, engole a tristeza. Eu tô com medo, vai com medo mesmo, engole o medo, né? Então eu vou reprimindo essas emoções e o meu corpo, ele vai sentindo. Em algum momento, esse corpo vai falar. Corpo e mente estão interligados, né? Isso é um pressuposto da programação neurolinguística. Então, corpo e mente estão muito ligados. Então, por exemplo, quando eu sinto muito medo, né? Quando eu tenho um medo excessivo do futuro, quando eu tenho medo, né, do que vai acontecer, das coisas que nem aconteceram, isso vai me gerar o quê? Uma sobrecarga nos meus rins. Então, eu vou ter problemas nos rins, eu posso gerar um câncer no rim, né? Por quê? Porque eu tô suprimindo uma emoção negativa. Ai, tristeza, eu vou calando a tristeza, eu vou calando a tristeza. A tristeza é o quê? Peito, pulmão, seios, né? Eu posso gerar um câncer, eu posso gerar uma pneumonia. Por quê? Porque é muita tristeza reprimida. Então, toda emoção reprimida, ela vai se manifestar de alguma forma no seu corpo. Ela vai se manifestar em algo, né? Para quê? Para que você olhe, né? Então, quanto antes eu canalizo as emoções na minha vida, antes eu vou criando, eu vou ficando de forma muito mais saudável, vou tendo uma vida mais equilibrada, né? Então, eu preciso comunicar as minhas emoções, eu preciso trazer. E quais os benefícios de canalizar essas emoções de forma consciente, né? Que nem eu dei o exemplo de como canalizar algumas emoções principais aqui. Quando eu canalizo essas emoções de forma consciente, isso vai me gerar um bem-estar, relacionamentos muito mais saudáveis, autoconhecimento, eu vou entender, né, como eu funciono, eu vou entender, por exemplo, eu que já tenho um entendimento sobre as minhas emoções, eu entendo que correr me faz sair a raiva, o estresse, a ansiedade, então correr me faz bem, então eu vou correr, né? Tristeza, eu entendo quando eu tô triste, eu preciso desacelerar, porque eu sei que eu sou uma pessoa muito acelerada. É o momento de eu desacelerar, de eu dar uma respirada, de eu ir caminhar, de eu botar o pé na terra, de eu parar e ler um livro, ou de eu ir assistir um filme bem aleatório. Então, eu preciso entender quais emoções. Até eu fiz um post no meu Instagram, que ele fala sobre perfil emocional e quais atividades você pode escolher para o seu perfil comportamental. Para quê? Para canalizar essas emoções, né, que vocês estão sentindo. Então, é criar estratégias, né, para canalizar as emoções na sua vida, né? Assim como eu encontrei as estratégias para canalizar as minhas emoções, né? Então, você precisa encontrar isso. Então, vamos
mapear alguns pontos importantes sobre canalizar as emoções de forma consciente. Primeiro, reconhecimento emocional. Eu preciso identificar a emoção que eu estou sentindo, né? Eu preciso dar um nome para aquela emoção, mesmo que aquela emoção seja um nome feio. Por exemplo, eu tô aqui, qual que é a emoção? É inveja, eu tô sentindo inveja, né? Ok, né? Por que você tá sentindo inveja? É porque eu queria ser aquela pessoa, porque eu queria estar no lugar daquela pessoa. Então, eu preciso identificar, a primeira coisa, o nome daquilo que eu tô sentindo. Porque se eu não gero consciência, se eu não dou um nome para a emoção que eu tô sentindo, eu não consigo resolver ela. Porque se eu tô na negação, eu não tenho problema nenhum, né? Se eu não tô triste, eu não tô reconhecendo que eu tô triste, eu não tenho problema nenhum, né? E tá tudo certo. Quando eu dou um nome para aquilo que eu tô sentindo, eu consigo resolver aquilo. Eu vou pegar até um exemplo meu. Há um tempo atrás, eu comecei a sentir algumas dores no meu corpo. Comecei a sentir dor na parte do estômago, inchaço. Depois essa dor já tava aqui na lateral. Depois a dor já tava no seio. Gente, eu sei que eu fui 2 vezes pro pronto-socorro com aquela dor. A primeira coisa que me perguntaram quando eu cheguei no pronto-socorro: você tá estressada? Aí eu parei, eu disse: meu Deus, essa pergunta, eles sempre fazem essa pergunta, né, gente? Aí eu pensei: o que eu me estressei? Eu disse: não, acho que não, né? E aí eu tava no meu piloto automático, né, trabalhando e atendendo e tudo mais, não tinha percebido nenhum estresse. Ok. E as dores no corpo continuam. E eu comecei a investigar, aí médico. E aí, já 3 meses que eu tava naquilo, até que eu cheguei no meu ginecologista para uma consulta de rotina. E aí eu sentei na frente dele e aí ele, né, eu falei tudo que tava acontecendo nos últimos 3 meses, tudo que eu tinha sentido e tal, e ele só ouvindo. E até que quando ele terminou de falar, ele disse assim, quando eu terminei de falar, ele disse para mim assim: isso que você tá sentindo não é... Você já parou para pensar que você pode estar com ansiedade, com depressão? Gente, quando ele falou aquilo, eu comecei a chorar sem parar. Eu comecei a chorar. Eu não consegui mais falar mais nada para ele. Por quê? Naquele momento, eu identifiquei a emoção. Naquele momento, eu identifiquei o que eu estava sentindo. Ele deu nome, reconhecimento emocional. Naquele momento, é como se tudo que tivesse acontecido nos 3 meses, tudo que eu estava sentindo, bingo, caiu uma ficha, fez sentido. Gente, eu comecei a chorar de soluçar. Eu saí de lá, porque eu entendo de emoções, eu entendo de depressão e fazia sentido, só que eu não tinha me percebido, porque eu estava no meu piloto automático, né? E aí, fez sentido. Gente, eu entendi o que eu precisava fazer, eu canalizei a emoção que eu estava sentindo, eu me tratei com alto amor, com coragem de olhar para o que eu estava sentindo. Em 2 meses, eu estava zerada, eu estava completamente reestruturada para a próxima fase da minha vida. Então, reconhecimento emocional, tá? Segunda, respiração consciente. Quantas vezes todos vocês que estão aqui estão respirando, mas vocês estão percebendo que estão respirando? Então, às vezes, a gente precisa respirar de forma mais consciente, né? No último papo com a Mi, eu fiz um exercício no final, né, que parava para respirar. Hoje eu queria fazer, mas acabou que a conversa foi um pouco mais além. Eu não vou conseguir fazer esse exercício, mas eu vou tentar colocar ali no Instagram depois para vocês fazerem. Mas trazer essa respiração consciente. A gente precisa, pelo menos em algum momento da nossa vida, do nosso dia, parar e respirar de forma consciente. Seja no banho, seja enquanto você tá pegando o ônibus, seja enquanto você tá dirigindo, né? Meu marido outro dia colocou até um Google Maps lá, um que vai falando, né? Ele diz assim, respire profundamente, aproveite esse momento para respirar profundamente, né? Mas é isso, a gente precisa parar para respirar de forma mais profunda, pelo menos em algum momento da sua vida, do seu dia, né? Então, escutar esse movimento, escutar esse ar entrando, perceber o teu pulmão enchendo, perceber o teu abdômen movimentando. Então a gente precisa.
Terceiro ponto, expressão criativa, né? E eu preciso expressar a minha emoção de alguma forma. Por exemplo, o meu estresse, a minha raiva, a minha ansiedade é correndo. É lá. Pode ver, o dia que eu tô com mais raiva, o dia que eu tô precisando fazer alguma coisa, que eu tô precisando sair da estagnação, né, gerar ação, é o dia que eu corro mais rápido no meu treino. Os dias que eu tô mais tranquila, mais zen, eu tô lá só fazendo meu treino de boa, né? Então, eu preciso expressar de alguma forma criativa. Isso pode ser com escrita, pode ser com música, né? Quando eu coloco uma música e eu vou cantando aquela música, é uma forma de eu expressar as minhas emoções, seja de com uma caminhada leve, né? Então, encontrar um meio. Mas tem que ser, por exemplo, eu corro, mas não é para todo mundo corrida, não é para todo perfil comportamental que a corrida é uma forma de canalizar emoções. Então, preciso identificar de que forma eu posso expressar de forma criativa as minhas emoções, né? Diálogo interno positivo, né? É o quarto ponto. Então, pensamento, em vez de eu ficar me autocriticando, né? Me julgando por aquilo, meu Michele, como tu é, né? Como que tu fez aquilo, né? Então, trazer um diálogo interno mais construtivo. O que isso quer me ensinar? O que isso quer me mostrar? Como é que eu posso trazer isso de uma forma positiva para minha vida? Eu preciso criar um diálogo interno, e diálogo interno não é você com a outra pessoa, é com você mesmo, de forma construtiva, como que aquilo vai te ajudar, né, a melhorar, a evoluir, a ir para um próximo nível, para uma nova fase, né? Então, trazer para você diálogos mais construtivos, tá? E procure apoio, né? Se você entender que você não tá conseguindo administrar suas emoções, que você não tá conseguindo, você tá muito no age e reage, ou se tá tudo dando errado na sua vida, ou se tem alguma área da sua vida que você não consegue canalizar as emoções, que você não consegue trazer, né, uma forma mais consciente, busque ajuda, né? Um processo de mentoria, um processo de coach, um processo de terapia, né? Busque ajuda, né? Busque ajuda profissional, né? Buscar ajuda não é um ato de fraqueza, é um ato de coragem, é um ato de alto amor, é um ato de que eu me amo e eu vou cuidar de mim, tá? Então, eu espero que essa live, que esse conteúdo de canalizar as emoções, né, tenha feito sentido para vocês, tá? Agradeço muito a quem entrou, quem saiu, quem esteve aqui. Essa live ela vai ficar gravada lá no meu canal de YouTube, então eu vou deixar depois aqui nos stories, né? Para quem pegou no final, pega desde o começo, né? Porque emoções é um tema muito latente hoje da nossa sociedade. A gente vê muitas pessoas agindo de forma que a gente... eu percebo que elas não pensaram para agir aquilo, elas foram totalmente reativas, né? Então, uma consciência emocional, né? Ela é responsável por 80% do nosso sucesso, né? Que é aquilo que eu trouxe do Daniel Goleman ali no início, né? E por último, né, eu quero deixar uma frase para vocês. Canalizar emoções é um ato de alto amor, né? É um ato de amor próprio e de coragem. Então, quando você decide olhar para você, para aquilo que você está sentindo, para aquilo que você é, porque você é um ser humano, né? Então, não existe emoção bonita ou emoção feia. Você é o que você está sentindo, mas você pode canalizar essas emoções, direcionar elas, fazer elas fluírem para aquilo que vai construir, né, algo muito mais sólido e algo que realmente te faça feliz e te traga mais sucesso, tá? Muito obrigada para você que esteve aqui. Amanhã, meio-dia, a gente tem mais uma sessão do Papo com a Mi aqui no Instagram. Beijo e até a próxima live.